Enfim, chegou aos cinemas Maxine, que é a conclusão da trilogia do Ti West, que o mundinho cinéfilo do Twitter pira pra caramba. E a gente vai trocar uma ideia agora um pouco sobre a trilogia como um todo, mas principalmente falando sobre Maxine, sobre o polêmico final, que pelo jeito eu já tô vendo que as pessoas estão bem discordando em relação ao final do filme. E a gente vai falar sobre tudo isso com spoilers. Olá, eu sou Carissa Vieira, eu tenho um canal aqui no YouTube que, assim, ele já foi um pouco mais ativo, mas eu tô muito ativa no Instagram também. Falo muito sobre cinema de horror e sobre gênero e raça dentro, né, do audiovisual, então faz todo sentido. Como fã de horror, eu estar aqui. Qual que é o seu sentimento em relação à trilogia? Eu não gosto muito do primeiro filme. Eu Olha acho ele bem só. executado, eu acho que Aham. Tá, ele sabe filmar, mas por mais que eu acho que ele tenta e que ele traz coisas interessantes, que ele filma bem, eu acho o filme cheio de problemas e um deles, pra mim, eu acho um filme extremamente etarista. Uhum. E isso me irrita num grau, assim, que, nossa, me tira do sério, como também me tira me tira do sério a maneira como ele trabalha o personagem negro dentro do filme. O que é engraçado, porque em Maxine ele tem uma coisa relacionada a um personagem negro, mas eu acho que ele banca a atitude dele. No primeiro filme, eu acho que ele só objetifica um homem negro sem necessidade mesmo, assim. Eu não sei se você tem muito essa sensação, mas eu tenho, às vezes, a impressão de que a galera pira muito mais nas referências do que no filme em si. Então esse filme, nossa, é um massacre da Serra Elétrica. Legal. O que que você tá trazendo Aham. além disso? E o pior é que, pra mim, assim, tá tudo bem o filme ser só um filme. Eu acho que a gente também vive Uhum. numa era onde tudo precisa ser. Se não é uma obra-prima, é um filme ruim. E eu não acho. Eu sou super a favor de filmes que são ok, sabe? E pra Sim. mim, o X é esse filme ok. E é até engraçado isso, porque na época eu achei o X maneiro, e aí o Pearl na minha cabeça eu achei pior. Só que aí quando eu fui rever, as coisas meio que se inverteram, porque eu acho que o Pearl, quando ele volta pro passado pra falar a história da personagem, eu acho que ele é muito mais legal porque ele foge da referência óbvia, sabe? Pra contar uma história de terror. Tem uma sensação muito engraçada, porque eu assisti o Pearl e eu sinto que eu tava assim, filme maravilhoso! E aí todo mundo, mas assim, sei lá, a gente já conhecia ela. E hoje eu acho que as pessoas reviram o Pearl e gostam mais dele do que na época que eles assistiram, e eu agora me sinto menos sozinha. Porque eu gosto muito do filme e eu acho que é um filme de personagem. Ele constrói aquela personagem, ele traz a humanidade que falta nela, pra mim, no X. E óbvio, a trilogia é uma trilogia de amor ao cinema, digamos assim, então você vai ter as referências também, mas eu gosto muito exatamente que o Pearl, ele não é tão óbvio, tipo, nossa, o X, a gente tá vendo o Massacre da Serra Elétrica, já o Pearl não, a gente tem toda aquela referência do Mágico de Oz e do Psicose, mas ao mesmo tempo ele é muito um filme em Technicolor, ele é sobre a Era de Ouro de Hollywood, só que na Era de Ouro de Hollywood a gente não tava vendo filmes tão coloridos, com uma assassina protagonista, Sim. sabe? E eu gosto muito disso, ao mesmo tempo que eu acho que a Mia Goth tá numa interpretação muito boa e eu acho que o filme ele traz humanidade pra uma personagem que originalmente é muito desumanizada. Então, sei lá, pra mim ele é muito superior ao X. Eu gosto como ele contrasta isso, né? De tipo, é uma história sombria e tudo muito colorido, tudo muito vibrante, vai ter momentos musicais, vai ter dança. Isso eu achei muito legal, que aí eu acho que sim, ele se destaca muito mais do que o X, que eu acho que ele faz meio que um arroz com feijão bem básico no final das contas. Só que aí o curioso é que eu sinto que o X tem isso, o Pearl acaba tendo também a questão da violência mais explícita, às vezes, de um gore ali, e aí a gente chega no Maxine, que ele nega isso ao espectador constantemente. E enquanto eu tava assistindo, eu gosto dessa escolha. Ele tá indo por um caminho não óbvio nesse sentido, sabe? Pra mim, ele é uma grande negação de muito do que ele fez até agora, e é isso. Pessoalmente, eu gosto, porque pra mim é também algo que eu sinto que vai ser um problema pra algumas pessoas e que pra mim é um ponto positivo, é que ele é um filme sobre uma atriz pornô.
e ele vai totalmente de encontro a isso. O caminho óbvio seria exatamente muitas cenas de sexo, de nudez e essa ideia de excesso de tesão. Mas o filme já fez isso, a trilogia já fez isso no X. Agora é um outro lugar. Tudo bem, o grande vilão é o conservadorismo e tal. Eu acho até que é um vilão óbvio pelo encaminhamento, mas eu não desgosto, tá? Eu sei que Uhum. isso pode. O final é meio polêmico e tal. Mas eu sinto que é um filme muito consciente das próprias escolhas que faz. Que é exatamente não ir para os mesmos caminhos dos dois primeiros filmes. E aí eu acho que ele nega tanto o excesso de sangue, as cenas. Tem cenas muito pontuais, e eu acho que é exatamente assim. A cena mais grotesca de assassinato, que é exatamente contra a pessoa negra, que é problemática, mas eu acho que é colocada no filme de maneira para emular os filmes de horror da época que matavam os negros de maneira muito mais gráfica do que personagens brancos e tal, e eu acho que o filme faz isso de forma muito consciente, inclusive para ser aquele momento de choque, assim. É sério que num filme de 2024, depois de tantas críticas sobre negros morrerem de formas brutais e tal, ele vai colocar isso? Então, para mim ele banca um estereótipo quase como o que Pânico não consegue. Nossa, isso é polêmico, mas o que Pânico 2 não consegue fazer, e eu sou muito fã de Pânico, que é tentar fazer uma crítica e não conseguir fazer a crítica porque vai lá e faz exatamente o que tá criticando. Esse Uhum. filme, eu acho que bota de maneira tão explícita um estereótipo racial dos filmes de horror que, assim, você chega, para e faz. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, sabe? Mas é isso, eu acho que é um filme muito consciente das suas escolhas e do que nega. E vem muito do lugar da própria personagem, né? Dela querer esconder e renegar esse passado dela, porque ela almeja um lugar maior, de maior destaque, e esse passado mancha esse futuro que ela almeja. Então isso eu acho que acaba entrando diretamente com as próprias escolhas do filme, e é até interessante nisso de propostas diferentes, mesmo sendo uma continuação direta, eu não consigo colocar o Maxine num lugar de slasher, alguma coisa desse tipo, porque assistindo, pra mim era muito mais um thriller de investigação, do suspense, do que tá acontecendo, e isso eu tava, tipo, super capturado. Tá, vamos lá, pra onde isso vai? Eu tava muito assim, eu gosto do clima desse filme, eu acho que ele é um pouco mais lugar comum do que o Pearl. O Pearl, Sim. ele é mais inventivo, mas eu gosto do clima do Maxine e justamente dele, pra mim ele quebra um pouco a coisa e isso pode decepcionar as pessoas, porque ele realmente não é um slasher. Ele é um thriller investigativo. E pra mim funciona muito bem, porque se a gente tá falando dos anos 80 e o filme ele faz referência a vários filmes, na verdade, porque ele vai ter referência, já tinha no Pearl, mas ele vai ter referência ao Psicose mais uma vez, ele vai ter referência a outros filmes ali que vão pegar coisas da década de 70, né? Mas a gente tá vendo ali uma lógica de anos 80. Eu até achava que ele ia ser mais videonest, na coisa dos anos 80, mas uma coisa quase proibidão do horror. E ele não é, mas eu sinto que ele captura aquele universo do cinema dos anos 80 e eu gosto disso. Ele vai além, que pra mim é uma coisa que o Pearl já faz, né? Ele vai além dessa coisa. Eu faço a referência a filme X e filme Y. Eu peguei uma época e aí eu acho que o Maxine é a coroação sei lá, da fascinação, sabe, do Ty West eu gosto de cinema. Só que eu acho que o que me agrada no filme é justamente ele sair também dessa lógica que ele podia depois dos dois primeiros filmes e que aí ele conseguiria trazer um filme totalmente palatável para todo mundo, assim, que já era o esperado, assim. E eu acho que ele foge disso. Além de que, na verdade, eu adoro que o filme, diferente dos dois primeiros, ele não se leva a sério. E Sim, eu acho nossa, que às é vezes a muito gente precisa divertido esse disso, filme. sabe? Uhum. Eu ria, porque o filme, ele não se leva a sério. O personagem do Kevin Bacon é uma grande piada maravilhosa. Então, assim, Eu eu não me sei se você diverti ficou vendo. com a sensação, mas eu vendo, tinha um momento que eu tava,
mano, o Kevin Bacon tá fazendo quase que um Jack Nicholson em Chinatown, sabe? Eu acho que é um detalhe, não é nenhum foco tão grande, mas eu achei isso tão legal do filme, sabe? E nesse sentido até do humor, eu acho que o único momento que ele de fato entrega um gore também vem muito dentro desse humor de seu bando de punheteiro, safado, toma aqui pisando em ovos, sabe? Tipo, que dá aquele... Eu acho que todo mundo fica, ai meu Deus, que é desconfortável. Mas é um momento para gerar uma reação, causar um riso, e dali pra frente ele não volta nessas questões exatamente, explicitamente, né? Não, mas é isso, ao mesmo tempo eu acho que ele não se leva a sério em momento algum, inclusive o próprio final é uma grande piada, pelo menos eu vejo, assim. Então eu acho o filme divertidíssimo e eu acho que faltava, por mais que eu acho que o Pearl, ele tem doses de humor, sabe, mas é diferente. Gosto de como no meio dessa trilogia a gente tem um filme que tá ali, assim, fazendo piada com o universo do horror como um todo, sabe? Uhum. E com o universo do entretenimento, na verdade, com o cinema. Ele é um filme bem metalinguístico nesse sentido em vários momentos. E todo esse lance de cinema, que fala de cinema, anda numa corda muito bamba pra fazer o espectador meio que, ai caramba, que coisa meio autoindulgente, vocês se homenageando, vocês falando de si. E o Maxine, ele sabe brincar com isso o suficiente pra quem gosta dar risada, mas pra quem não gosta, ter a história ali que funciona sem isso. E nesse ponto que você trouxe do final, eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que faz sentido, mas é meio conveniente que acabe desse jeito. Tipo, eu acho uma saída meio fácil, e foi, acho que é isso que mais me tirou de ah tá, é isso, ah tá, é assim que acaba. Mas eu não sei se você chegou a ter esse pensamento, eu meio que fiz essa conexão agora, de um outro filme, que também fala sobre cinema, que também tem um final que é bem translouco na forma como ele acontece, que eu particularmente não gosto, tem muita gente que gosta, eu não sei qual é a sua opinião em relação a ele, que é Era Uma Vez em Hollywood. É um filme que cresceu pra mim depois que eu li o livro. Eu não gostava do final, quando eu vi a primeira vez, aí eu li o livro e revi o filme. Gosto muito mais do livro do que do filme. Olha só. É que ele funciona de uma maneira diferente, o final não é 100% igual, e enfim. Uhum. E aí eu fui rever, eu terminei o livro, eu fui em seguida ver o filme, e aí ele cresceu pra mim. Mas é interessante porque eu não tinha pensado nele como um paralelo, mas faz todo sentido. E eu acho que tem muito disso também. O final é um divisor, assim, pra pessoa, dela gostar muito ou nada do filme, o final, sabe? É porque eu acho que cai muito nesse problema, às vezes, de se o filme abre muito bem, encerra muito bem, o meio, se não for tão bom, às vezes a pessoa releva. Mas se o começo ou o final dá aquela deslizada, às vezes a impressão final que fica pra pessoa já não é tão boa assim, né? A coisa curiosa pra mim é que o filme ele tem vários finais, né? E aí você vai e volta e vai de novo. E eu acho que é mais uma vez o filme não se levando a sério, sabe? Ele não se leva a sério. Eu acho que ele podia ter deixado mais pra imaginação. Eu acho que ele realmente, assim, tem... Ele podia terminar umas 3 vezes antes da hora que ele termina de fato. Normalmente eu me incomodo com essas coisas, mas não me incomodou porque parecia que fazia sentido dentro da lógica do filme e com o quanto ele tá ali brincando com ele mesmo e brincando com as ferramentas cinematográficas e, inclusive, com essa lógica que tem acontecido com uma certa frequência. Esses filmes que tem o próprio Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Era Uma Vez em Hollywood, a gente vai encontrando esses finais, assim, que me remetem à lógica do final de Maxine, só que sem se levar a sério. Apesar de que eu não acho que o filme do Tarantino, ele se leva tão a sério assim naquele final. Mas, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme que, pra mim, ele tem uns 3 finais. Ele vai acabar, aí não acaba, e vai de novo, e vai de novo. Só que ele se leva muito a sério, mesmo sendo um filme engraçado e tal. Eu acho que ele se leva a sério na proposta do final. Já o Maxine, pelo amor de Deus, tem uma hora que fica a câmera numa cabeça. Que também é referência a um outro filme. Eu gargalhei, eu só não tô acreditando. Ele tá chamando o espectador, assim, ele tá tirando uma com a cara do espectador, gente. Então, assim, pra mim é impossível não me divertir, porque eu acho que é um filme que vem com muita expectativa. Então, o público que é fã
provavelmente não vai gostar porque o filme vai frustrar todas as expectativas das pessoas. Então eu acho que ele acaba sendo esperto, sacaneando o público, sabe? Sim, isso eu adoro. Quando o diretor vai consciente, tipo, não tem como eu alcançar a expectativa das pessoas e ele foge disso, eu acho que acaba sendo muito mais legal e principalmente isso dá longevidade pro filme. Com o passar dos anos, as pessoas revisitando. Nossa, por que eu não gostei desse filme? Ele é tão legal. Tipo, isso é muito positivo no todo, né? Carissa, qual é o seu top? O que você mais gosta e o que você menos gosta? Tô emocionada nesse momento, eu me diverti muito vendo o filme. Então eu botaria Maxine, Pearl, bem ali, um pertinho do outro. E assim, anos-luz de distância, o X. Olha aí. Eu só inverteria. Eu acho que eu colocaria o Pearl em primeiro, o Maxine em segundo e o X lá embaixo. Novamente, obrigado, Carissa, por participar, topar aqui, gravar comigo, falar sobre essa trilogia tão amada pelas pessoas. Vou deixar todas as redes sociais da Carissa aqui na descrição. Sigam ela produz um conteúdo de altíssima qualidade, ela é muito inteligente, muito cinéfila. E aí, se você ainda não segue aqui o canal, siga. Deixa aí nos comentários o que você acha dos filmes, deixa qual o seu top, o seu ranking aí da trilogia e a gente se vê na próxima.